E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, a gente começou a fazer a peça, eu espero que você tenha feito sozinho, é importante começar, né? E aí a gente está corrigindo. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da Tracinho, vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, no estado da Paraíba. Pulei uma linha, 10 linhas, pulei. Centro Médico, João da Silva. Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, endereço eletrônico, com sede na rua tal, vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão encaminhadas as intimações do feito. Impetrar mandado de segurança preventivo com pedido liminar em face, contra, aí já não é ato, né? É ameaça de ato. Então, mandado de segurança preventivo com pedido liminar contra a ameaça de ato coator. Vamos lá. Contra ameaça de ato do dirigente da concessionária de energia elétrica do Estado, agente público com endereço profissional na rua tal e em face da concessionária de energia elétrica, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, com sede na rua tal, endereço eletrônico, pelos fatos e fundamentos a seguir. Então, preste atenção que até aqui está exatamente igual ao mandado de segurança que você aprendeu. A diferença é que ao invés de ser contra ato, é contra a ameaça de ato. Só isso. E tem um pedido liminar. Mandado de segurança preventivo com pedido liminar, né? Vamos lá. Ficou assim. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da Tracinho, vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, no estado de Paraíba. Centro Médico João da Silva, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal. Vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional onde serão encaminhadas as intimações do feito. Impetrar mandado de segurança preventivo com pedido liminar contra ameaça de ato do dirigente da concessionária de energia elétrica, agente público com endereço profissional na rua tal, e em face da concessionária de energia elétrica, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, com sede na rua tal, endereço eletrônico, pelos fatos e fundamentos a seguir. Daí o cabimento. Pessoal, o cabimento é igual ao do mandado de segurança que a gente já aprendeu, né? 569, não muda nada. Quando é o coletivo, é que tem o 570. Depois a gente vai treinar o mandado de segurança coletivo. Mas esse aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá. É cabível o presente mandado de segurança preventivo com fulcro no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, por se tratar de ameaça real da prática
de ato coator. Não precisa se preocupar em falar da tempestividade, porque nesse caso o ato nem aconteceu ainda, né? A questão da tempestividade é relevante no mandado de segurança repressivo, porque lá, do conhecimento do ato, tem que se respeitar a decadência de 120 dias. Aqui o ato nem aconteceu. Então, obviamente, não tem 120 dias do conhecimento, porque nem ato não tem. Então, não precisa se preocupar muito com isso, tá? É cabível o presente mandado de segurança preventivo, com fulcro no artigo 5º e 69 da Constituição e artigo 1º da Lei 12.016, por se tratar de ameaça real da prática de ato coator. Daí, os fatos, né, são a questão, não vou me preocupar muito com eles, mas os fatos trazem basicamente o texto da questão. Então vai ficar, só para você entender, mais ou menos, o autor, em virtude de problemas em sua administração, deixou de fazer o pagamento dos boletos referentes ao serviço de energia elétrica por 6 meses consecutivos. Mesmo após reiteradas notificações da Ré, o autor, por estar atravessando dificuldades financeiras, se manteve inadimplente. Ocorre que há 6 dias, a Ré informou que, se o pagamento do débito não fosse efetivado, ou a negociação para pagamento dos atrasados sequer fosse iniciada em até 10 dias, seria efetivada a interrupção do serviço de energia elétrica, razão pela qual o autor vem propor a presente ação com a intenção de evitar a paralisação do serviço ameaçado pela concessionária, né? Então, a concessionária ameaçou efetivamente a paralisação do serviço. Faltam 4 dias, que se passaram já 6, e eles disseram que iam interromper em 10. Então, está faltando 4 dias, é o que vai justificar a nossa urgência. Vamos para lá? Porque, depois dos fatos, a gente vai abrir o tópico da liminar. Então, da medida liminar. Aí eu vou colocar o artigo 7º, inciso 3, da Lei 12.016 de 2009, prevê a possibilidade de concessão de liminar. Então, artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016, prevê a possibilidade de concessão de liminar quando presentes o fundamento relevante do pedido e o perigo de ineficácia da medida. Então, meus argumentos para liminar estão aí. Artigo 7º, inciso 3, fundamento relevante do pedido, que é o fumus boniuris, e perigo de ineficácia da medida, que é o periculum in mora, né? Daí um parágrafo para cada um. Então, o perigo de ineficácia da medida decorre do fato de que, conforme aviso emitido pelo réu, o serviço de energia será paralisado em 4 dias, o que pode ensejar agravamento de estado de saúde e óbito de alguns pacientes. Então, meu argumento é esse, né? De acordo com a própria informação dada pelo réu, faltam 4 dias para eles paralisarem o serviço. E se eles paralisarem o serviço, aí vai agravar o estado de saúde de alguns pacientes, outros vão morrer, enfim, essa situação é o que justifica a necessidade de se promover alguma coisa urgente, né? Urgentemente, eu preciso evitar o dano. Então, eu tenho que tomar uma providência urgente para evitar o dano, porque faltam 4 dias para ele paralisar. Já o fundamento relevante do pedido decorre da violação ao princípio da continuidade,
previsto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, de 95, considerando que, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 8987, a paralisação por inadimplemento não pode interromper serviço essencial à coletividade. Então, não se pode interromper um serviço essencial à coletividade. Essa é a ideia, né? Então, nesse caso, apesar de ser possível a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, essa interrupção não pode gerar a paralisação de um serviço essencial à coletividade. Eu vou desenvolver esse argumento no mérito. Na hora do mérito, a gente vai trabalhar cada um desses argumentos e vai desenvolvê-los. Agora, eu já preciso mostrar ao juiz que eu tenho razão, né? Porque existe um fundamento, pelo menos, no meu pedido. Vamos concluir. Portanto, deve o coator se abster provisoriamente da prática do ato até o julgamento final do feito. Então, deve o coator se abster provisoriamente da prática do ato até o julgamento final do feito. Vamos ler aqui rapidinho da medida liminar. O artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 prevê a possibilidade de concessão da liminar quando presentes o fundamento relevante do pedido e o perigo de ineficácia da medida. O perigo de ineficácia da medida decorre do fato de que, conforme aviso emitido pelo réu, o serviço de energia elétrica será paralisado em até 4 dias, o que pode ensejar agravamento de estado de saúde e óbito de alguns pacientes. O fundamento relevante do pedido decorre da violação ao princípio da continuidade previsto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, considerando que, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 8987, a paralisação por inadimplemento não pode interromper serviço essencial à coletividade. Portanto, deve o coator se abster provisoriamente da prática do ato até o julgamento final do feito. Ok? Vamos para o mérito? Agora sim, a gente vai desenvolver esses dois argumentos juntos. Vamos lá? Do mérito. Primeiramente, o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, de 95, dispõe que deve ser respeitado na execução da atividade pública, entre outros, o princípio da continuidade. Vejamos. E aí eu transcrevi o artigo 6º, parágrafo 1º. Ele traz todos os princípios, modicidade das tarifas, isonomia, continuidade, adaptabilidade, cortesia, enfim. Mas eu falei, entre outros, deve-se respeitar o princípio da continuidade. Aí eu vou trabalhar mais, né? Por seu turno. O artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987, considera que não viola tal princípio a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário ou
por razões de ordem técnica, desde que haja urgência ou prévio aviso. Portanto, ponto. Ocorre que o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2 da lei, repita a lei, não tem problema nenhum, tá? Fica redundante, mas não corre risco nenhum. Da lei 8987, deixa claro que a interrupção por inadimplemento do usuário deve resguardar o princípio deve resguardar os interesses, né? Os interesses da coletividade. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ defende que a interrupção não pode paralisar serviço essencial à coletividade. Então, esse é o meu argumento, né? A interrupção, ela não pode paralisar um serviço essencial à coletividade, porque aí violaria a continuidade. Não está na exceção. Não está na exceção, porque a interrupção pode se dar por inadimplemento, resguardados os interesses da coletividade. Nesse caso, se eu paraliso o serviço de energia elétrica de um hospital, eu estou interrompendo o serviço de saúde, e aí o interesse público vai ser mais relevante do que o interesse da concessionária. E por isso, essa interrupção por inadimplemento, ainda que com prévio aviso, não vai ser admitida. Aí a gente vai para o caso concreto, né? No caso, em apreço, a interrupção do serviço ameaçada, né? Paralisaria a atividade de saúde exercida pelo autor, causando transtornos a toda a coletividade. Portanto, não é possível a interrupção do serviço de energia elétrica conforme ameaçado. Então, a gente vai defender que, nesse caso, a interrupção não é admitida, né? Então, a gente conclui dizendo isso. E aí, a gente vai para os pedidos. Vamos reler aqui rapidinho o mérito. Então, primeiramente, o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, dispõe que deve ser respeitado na execução da atividade, entre outros, o princípio da continuidade. Vejamos, transcrevi o artigo 6º, parágrafo 1º. Por seu turno, o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987, considera que não viola tal princípio a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário ou por razões de ordem técnica, desde que haja urgência ou prévio aviso. Ocorre que o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 8987 de 95, deixa claro que a interrupção por inadimplemento do usuário deve resguardar os interesses da coletividade. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ defende que a interrupção não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. No caso em apreço, a interrupção do serviço ameaçada paralisaria a atividade de saúde exercida pelo autor, causando transtornos a toda a coletividade. Portanto,
não é possível a interrupção do serviço de energia elétrica conforme ameaçado pelo coator, ou pelo réu, ou ameaçado pura e simplesmente, né? Fizemos toda a argumentação jurídica, trouxemos para o caso concreto, concluímos. A gente sempre está fazendo assim, o que vai fazendo com que você se acostume, né? Argumentos jurídicos, lei, constituição, princípios, caso concreto para mostrar que aquilo se adequa e depois conclusão. Nesse caso, os argumentos eram esses. Se eu tivesse um outro argumento, aí a gente começa tudo de novo. Ademais, aí começa tudo de novo. Parte jurídica, caso concreto, conclusão, né? Todo o mérito a gente tem feito da mesma forma. Vamos para os pedidos? São 7, né? Mandado de segurança, 6 pedidos, havendo liminar, 7. Vamos lá. 2 pedidos. Pelo exposto, requer 1. A notificação da autoridade coatora ou a notificação do coator, dá no mesmo, tá? A notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de lei. Então, notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de lei. A gente sabe que isso aqui, botar pequenininho, porque não é para a gente colocar, mas só para você se guiando, é o artigo 7º, inciso 1 da lei 12.016, né? Primeiro pedido do mandado de segurança é o 7º, inciso 1. O segundo é o 7º, inciso 2. E o terceiro, quando houver liminar, 7º, inciso 3. Então, vamos lá. Primeiro, pelo exposto requer a notificação do coator para que preste informações no prazo de lei. 2. A ciência do... aqui não tem órgão, porque é uma concessionária, né? A ciência do réu, por meio do seu representante judicial, para, querendo ingressar no feito. Então, a ciência do réu, por meio do seu representante judicial, para, querendo ingressar no feito. Isso aqui é o 7º, inciso 2 da lei 12.016. Ciência do réu, para, querendo ingressar no feito, né? No caso, o órgão de representação judicial é o representante judicial, porque não tem órgão, não é uma pessoa jurídica de direito público. 3. A concessão da medida liminar para que o réu se abstenha provisoriamente da prática do ato até o julgamento final do feito, né? Então, concessão da liminar para que ele se abstenha provisoriamente da prática do ato até o julgamento final do processo. É o artigo 7º, inciso 3. Pedido liminar, e aí eu quero uma abstenção provisória, enquanto o processo não for julgado, que ele não pratique o ato. 4, é o pedido principal, né? A confirmação da liminar com a procedência do pedido ou com a concessão da segurança, dá no mesmo, a banca vai apontar do mesmo jeito, tá? Pontuar do mesmo jeito. Confirmação da liminar com a procedência do pedido, determinando ao coator a abstenção definitiva da prática do ato. Esse é o meu pedido final, né? Procedência do pedido ou concessão da segurança para que ele se abstenha definitivamente da prática do ato. Ele não pode praticar o ato, ele se abstenha definitivamente de praticar o ato. Beleza. Daí, não pode pedir produção de prova, a gente só vai pedir a juntada do documento. 5, a juntada
dos documentos necessários à comprovação do direito líquido e certo do impetrante. Então, esse aqui substitui aquele pedido que a gente já está acostumado na ação de procedimento comum, de produção de todos os meios de prova admitidos em direito, né? Não pode. No mandado de segurança não se podem produzir todos os meios de prova admitidos em direito, então a gente pede somente a juntada da prova documental, a juntada dos documentos necessários à comprovação do direito líquido e certo do impetrante. Beleza. Daí, intimação do MP. Vai valer para todas as ações constitucionais, não esqueça disso. 6. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Então, intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. E, por fim, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários, tá? Cuidado. Se pedir condenação em honorários em mandado de segurança, certamente vai despontuar. Não pode haver pedido de condenação em honorários. No mandado de segurança, a gente pede somente a condenação nas custas processuais. Nada de honorários, tá certo? Vamos lá. 7 pedidos feitos. Os 6 pedidos, mais o pedido liminar. 7 pedidos. Não pode pedir que ele realize audiência. Não pode se manifestar interessado na audiência. Então, dá-se a causa. O valor de R cifrão, 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento. João Pessoa. Data. Advogado. OAB número, 3 pontinhos. Tá? Então, atribuiu o valor à causa e finalizou. De João Pessoa, porque o local é João Pessoa. Data, advogado, OAB. Vamos reler rapidinho os 7 pedidos, que a gente vai ganhando costume em relação a eles. Eu ainda vou passar uma peça para casa. Mas peraí, vamos ler primeiro aqui. Pelo exposto, requer 1. A notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de lei, ou a notificação do coator, dá no mesmo, autoridade coatora, coator, é a mesma coisa. 2. A ciência do réu, por meio do seu representante judicial, para querendo ingressar no feito. 3. A concessão da medida liminar, para que o réu se abstenha provisoriamente da prática do ato, até o julgamento final do feito. 4. A confirmação da liminar, com a procedência do pedido, determinando ao coator a abstenção definitiva da prática do ato. 5. A juntada dos documentos necessários à comprovação do direito líquido e certo do impetrante. 6. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. 7. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais, nada de honorários. Dá-se a causa, o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, no caso João Pessoa, data, advogado, OAB. Eu vou passar um dever de casa. E de antemão, você já sabe que esse dever de casa agora pode ser ou um mandado de segurança ou uma ação de procedimento comum. Agora eu já não vou orientar mais em relação ao cabimento. Ou seja, vai ficando mais difícil. Cada peça que eu vou ensinando, o dever que eu passo pode ser qualquer uma delas, tá? Então vamos lá. Dever de casa é a questão 1. A empresa Aquatrans, tá? Não leia nada agora. Eu vou querer que você faça ela toda em casa. Dê uma pesquisada, olhe todas as leis, né? Constituição, Lei 8987, é um trato de contrato de concessão. Veja tudo o que você pode alegar. É importante que você faça uma fundamentação jurídica robusta. Isso é mais importante do que a estrutura da peça em si, tá? Porque a estrutura a gente vai treinar exaustivamente. Bacana?
Pessoal, próxima aula, corrijo a questão 1 e a gente segue na matéria. Valeu, pessoal!